Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje eu vou falar com vocês sobre suculentas que podem plantar e esquecer. São aquelas suculentas de fácil cultivo, mas será mesmo que dá para plantar e esquecer? Vamos conversar sobre isso hoje. Se você gostou do tema do vídeo, não esquece de deixar o like para mim, inscrever-se no canal, me seguir no Instagram. Eu estou como Jardim da Márcia. Bora pro vídeo? Bom, gente, há mais ou menos 10 anos atrás, quando eu comecei a cultivar suculentas, eu era meio... plantava e esquecia, sabe? Plantava e largava. E alguns fatores, hoje pensando bem, me levam a acreditar porque que eu tive sucesso. Primeiro, gente, deixa eu só falar quais eram as espécies que eu cultivava. Eu já comecei com a Pumila, com a Perle e a Black Prince. Essas três meninas eu comprei lá em Olambra, naquela feira de final do ano que tem das flores. Eu estive lá, adquiri essas mudas e trouxe aqui para Poços, né? E aí eu comecei a cultivar da mesma maneira que eu cultivava os bonsais. Que antigamente eu fazia esse cultivo, aí eu parei e aí eu comecei a cultivar suculentas. E aí eu peguei, no começo, na verdade, gente, eu coloquei elas dentro de casa. Mas eu vi que elas não estavam bem. Elas começaram a ficar feias. Aí o que que eu fiz? Eu falei, não, vou deixar elas lá fora mesmo. Queria deixá-las aqui dentro, mas não vai dar certo. Aí eu coloquei elas num vaso e larguei elas lá. Mas será, gente, que eu larguei realmente, totalmente essas plantas sozinhas, se cuidando? Bom, gente, para começo de conversa, meu cultivo sempre foi ao tempo. E aqui na minha região, eu tenho um clima bem ameno, né? Não é aquele calor insuportável e também, geralmente, quando faz frio, é mais geladinho. Porque aqui eu tenho um clima de altitude. E as suculentas, quando chegaram aqui no meu cultivo, eu não larguei totalmente. Quais foram as providências que eu acredito realmente que levaram ao sucesso do cultivo desde o princípio? Primeiro fator de sucesso. Primeiro fator é o clima, né, gente? Não tem jeito. O meu clima é favorável ao cultivo das suculentas. Aqui faz calor, mas não faz um calor extremo. Quando faz frio, a gente chega às vezes até 0 graus, 1 grau, 2 graus, o que para suculentas é algo positivo. Eu tenho um fator negativo, que é o período das chuvas, que são chuvas bem abundantes, quando não tem El Niño, né? Que é o caso esse ano, né? Que a gente tá com El Niño muito forte. Aí sim fica muito seco, né? E eu tenho chuvas mais espaçadas, fora do comum. Normalmente, essa época do ano, iria estar chovendo bem mais. Mas, Márcia, me falaram que suculentas são plantas de climas desérticos, né? Por que você está falando que o seu clima é favorável, se aí é um clima ameno? Gente, eu fiz um vídeo recentemente mostrando suculentas na natureza. Eu vou deixar aqui, ó, nos cards para vocês, para quem ainda não viu, que eu observo várias dicas através das fotos que eu consegui selecionar dessas suculentas, para que vocês vejam que o ambiente em que essas suculentas se desenvolvem, o ambiente natural delas, não é necessariamente um clima quente. Ele é muito mais um clima seco, com pouca chuva e árido, muito mais pelo solo, pelo crescimento entre rochas, do que desértico.
Lembrando também, gente, que as suculentas na natureza, elas não são bonitas, né? E a gente quer ter plantas bonitas, né? Com valor ornamental. Aí a gente quer que elas fiquem com as rosetas perfeitas, com as folhas sem manchas e aí não tem como você querer reproduzir a sua suculenta da mesma maneira como ela vive na natureza. Bom, gente, mas isso aí eu já falei no outro vídeo, né? Vamos continuar aqui com o tema do nosso vídeo atual. O segundo fator que eu acho que me levou ao sucesso desde o princípio foi o substrato. Desde o início do meu cultivo, o meu substrato era bem drenante. Sempre tive isso desde o começo, porque era uma coisa que eu tinha aprendido já no cultivo de bonsai, né? E aí eu fazia o quê? Colocava terra vegetal, casca de pinos, que era o que eu tinha disponível na época, e pedrisco. Eu colocava muito pedrisco no substrato. O pedrisco, gente, é aquelas pedrinhas que é areia grossa peneirada, tá? De construção, sabe? Aquela areia grossa peneirada era o que eu utilizava no início do meu cultivo. Esse substrato foi um grande sucesso no início do meu cultivo, para essas suculentas que eu mencionei no início, que era a Perle, a Black Prince, a Pumila, as pendentes, né? Como é que ela chama? Aquela orelha de burro. Então, para essas plantas comuns, foi um sucesso garantido. Terceiro fator, gente, que eu acho também que auxiliou muito, é que eu já desde sempre utilizava a adubação. No início, eu colocava só um pouquinho de humus no substrato, mas o humus, gente, ele começou a compactar demais o meu substrato. Aí, com o tempo, eu fui parando de utilizar. E aí, eu comecei a utilizar mais o adubo líquido, que tinha micronutrientes. E o quarto fator que me permitia plantar e largar, entre aspas, essas suculentas sozinhas se virando, o quarto fator é o cultivo ao tempo. Não tem jeito, gente, as suculentas gostam de passar a noite ao relento. Elas gostam do sereno. Se você for estudar como que a suculenta funciona, como que ela coleta água, você vai ver que elas coletam água, geralmente a água do sereno. O metabolismo delas, né? Ela funciona mais da tarde para de noite para recolher água. Então isso é indicativo, né? E como aqui à noite tem um sereno muito gostoso para elas, as plantas respondem muito positivamente ao cultivo no tempo. Quinto fator que vai propiciar você cultivar suas suculentas plantando e largando, deixando o seu cultivo mais leve. Qual fator que é o quinto fator? Cultivar suculentas de fácil cultivo e não ter tantas suculentas como eu tenho aqui, gente, ó. Não pode ser um colecionador desse tamanho de suculentas, tá bom? Tem que ter pouca quantidade. Quanto, gente? Para você não ter tanto trabalho. Se você não tem tempo, isso aqui para você é o ideal, ó. Esse tanto aqui, ó. Para você não ter tanto trabalho. Agora, se você quer trabalho, se você tem tempo para cuidar, aí você pode ter esse tanto aqui, ó. Vou mostrar. Um tanto assim, olha, gente, já dá bastante serviço para vocês. Mas esse tanto aqui dá para cuidar e largar? Mais ou menos, já não dá para cuidar e largar tanto assim, tá bom? Conclusão, para você ter um cultivo leve, um cultivo que não tome tanto o seu tempo, que não dê tanto trabalho, primeira regra, acertar todos os requisitos de cultivo, né? Num bom clima,
Se você não tem um clima ameno, transforme o seu clima em clima ameno. Ou seja, se o sol aí tá queimando as plantas demais, tem que usar sombrite, né? Se aí chove demais, tem que ter cobertura. Não precisa ter cobertura o tempo todo. É ideal que você tenha uma área coberta e uma área descoberta. Por quê? Porque a área descoberta vai ser onde você vai colocar as plantas e deixar elas se virarem. Que é a parte mais gostosa. E a parte coberta é o plano B. É o plano onde você vai colocar as plantas que são mais sensíveis, caso você tenha adquirido alguma planta que necessite desse tratamento especial. Então, tendo um bom clima, um bom substrato, não precisa ser o substrato mais caro, mas um bom substrato. Hoje a gente tem mais opção no mercado, né? Pra gente fazer a nossa composição. A gente também tem muito mais opções de suculentas. Aqui no canal tem vários vídeos que eu mostro quais eu acho mais fácil. Aí eu mostro essas espécies para vocês, deixo aqui nos cards também algumas. Tem sempre sugestão também na descrição do vídeo. Enfim, cultivar suculentas pode ser muito prazeroso, muito gostoso. Para não ter tanto trabalho seguindo essas dicas. Gente, eu nem mencionei, né? Mas ter a quantidade de sol, que são as regras básicas, né? Do cultivo de suculentas. Não dá para cultivar suculentas dentro de casa, né? Não dá para cultivar suculentas regando demais, tem que tomar muito cuidado, espaçamento de regas, não é bom? Então, todas essas regras básicas do cultivo é que vão garantir o sucesso, como eu sempre tive. Preguiça, vai. Eu nunca gostei de regar. Tem gente que ama regar. Eu nunca gostei de regar. Então, como eu tenho essa questão de nunca gostar de regar, as suculentas se encaixaram perfeitamente no meu perfil. Eu não tenho preguiça nem nada para fazer adubação. Eu não tenho preguiça para passar produto, né? Passar os preventivos nas plantas, tal e coisa. Mas eu não gosto de todo dia vir aqui regar planta, isso eu não gosto. Então, isso sou eu, né? É o meu perfil de cultivadora. Então, você tem esse perfil? Verifica se você tem esse perfil, verifica o seu clima, para ver se você consegue cultivar as suculentas dessa maneira de colocar a planta ali, ó, e largar. Logicamente que as minhas aqui não estão largadas, tá? Eu tô aqui todos os dias, eu cuido delas sempre. Mas eu tenho uma coleção muito grande de suculentas, né? E algumas ficam largadas aqui bastante tempo, ficam sem o meu toque por muito tempo, né? Então, esse largar é que me permite, o cultivo ao tempo é que me permite cultivar tanta planta assim. Mas não dá trabalho? Dá muito trabalho pelo volume. Mas se eu não tivesse tanto volume de plantas, com certeza seria bem mais fácil para mim. Me pediram para mostrar aqui, olha, o meu sakura. Nossa, tá caindo o maior toró, gente. Eu vou mostrar rapidamente como é que tá o meu sakura. É essa aqui, ó, tá? Ó, essa árvore gigante aqui. Ele tá bem grandão agora. Tá ouvindo a chuva? Mas tá caindo uma chuva agora, meu Deus. O meu sakura esse ano acho que vai florir de uma maneira muito bonita. Eu já podei ele uma vez. Eu vou ter que repodar tudo isso aqui de novo. Ai, eu vou ter que sair daqui, gente. Olha isso. Olha a chuva. Ó o meu antigranizo como é que tá. Devia ter estendido, né? Porque eu acho que vai cair um torozão hoje. E eu tô com medo de pedra, mas acho que não, né? Ai, gente, olha. O verão aqui tá bem esquisito, né? Tá tendo muita tempestade e a gente tem que ficar muito esperto. Mas mesmo se caísse pedra, ó, grande parte das plantas aqui não ia estar protegida. Porque o meu sombrite não chegou, né? O meu antigranizo não chegou até o comecinho aqui, ó. Porque eu não tenho, ó, a parede para colocar, tá vendo?
Ah, e é essas coisas que a gente faz, né? Olha, gente, eu vou encerrar o vídeo hoje mais cedo. Vou fazer um vídeo mais curto, porque eu tenho compromisso hoje, não vai dar tempo de eu continuar a gravação. Mas eu acho que eu consegui transmitir para vocês tudo o que eu queria. Olha a chuva. Até a próxima, gente. Se você gostou do vídeo, não esquece de compartilhar, tá bom? Tchau!